Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer uma caminhada de 10 km e vou levar vocês pra gente bater um papo sobre o que os canadenses pensam sobre os brasileiros aqui. 10 km. Vamos lá. Nós estamos com 6 graus aqui em Burnaby. Tá todo mundo comentando que é um inverno falsificado. Bom, eu não tô achando esse inverno tão falsificado assim não, porque a coisa que mais me incomoda do inverno não é o frio em si, mas essa coisa do dia ficar escuro muito cedo. Cara, quando dá 4 horas da tarde, o dia já acabou durante o inverno. Daí tem muita gente que fala, mas isso é fácil, porque é só você sair, você superar. Mas quem diz que você consegue dar 4 horas da tarde, o dia tá assim? Não que seja 4 horas da tarde agora, mas tô falando, quando dá 4 horas da tarde, o céu fica quase assim, escuro. E aí quem diz que você tem disposição para dar umas voltinhas e sair? Quando dá 6 horas eu mesmo já tô com vontade de ir pra cama dormir. Mas esse não é assunto do vídeo hoje. O vídeo hoje eu queria compartilhar com vocês sobre o que os canadenses pensam sobre os brasileiros. Então, para quem não me conhece, o meu nome é Cláudio. Eu vim aqui com a minha família, minha esposa e 2 filhos, para o Canadá. Agora a gente vai completar quase 1 ano de Canadá já, e a gente mora na cidade de Burnaby. Bom, eu queria compartilhar com vocês, agora depois desse quase 1 ano de impressão de Canadá, o que eu vejo, a reação que eu vejo dos canadenses quando você fala que você é brasileiro. E é uma história interessante que eu quero compartilhar com você, é a seguinte. Nos anos 90, acho que eu nunca comentei aqui no canal, nos anos 90 eu morei na Alemanha, na antiga capital, que era Bonn, antes de Berlim. Aquela coisa, a Alemanha dividida, depois caiu o muro de Berlim. A capital continua sendo Bonn, né? Depois foi transferida para Berlim, me esquecia exatamente mas foi no final dos anos 90 que a capital voltou a ser Berlim. Os meus pais trabalhavam na Embaixada do Brasil na Alemanha. E então a gente tinha muito contato com as histórias de brasileiros na Alemanha e na Europa em si, né? Porque a gente tinha os colegas de trabalho que compartilhavam. E era uma época do mundo, nos anos 90, que você não via tanto brasileiro abandonando o Brasil por estar de saco cheio do Brasil. Talvez, não sei os motivos, talvez a falta de internet, ou talvez porque o Brasil não estava tão absurdo igual está hoje. Mas as pessoas você não encontrava brasileiro na rua que, por que você saiu do Brasil? Que as pessoas respondessem assim, porque eu tô de saco cheio do Brasil. Não tinha, igual tem hoje em dia aos montes, né, que a gente anda por aí. Cara, eu tô gritando porque tá passando um monte de carro aqui, ó. Vim gravar o vídeo nessa avenida aqui, muito inteligente da minha parte. Mas você não via gente falando igual a gente vê aqui no Canadá e nos Estados Unidos, Portugal. Por que você se mudou pra cá, pro Canadá? Porque eu não aguento mais o Brasil. Isso é o que você mais escuta, né? Depois você escuta, porque dentro desse guarda-chuva, né? Porque tá muito perigoso, porque não tem oportunidade, porque é um país corrupto. E nos anos 90 lá na Alemanha, a gente encontrava brasileiro na rua, que era muito raro, pelo menos na região que eu morava ali, que era Bonn, perto da cidade de Colônia. A gente encontrava brasileiro, e aí o que o brasileiro estava fazendo lá? Normalmente era brasileiro que estava fazendo um estudo, um trabalho, foi transferido pelo trabalho, estudo, ou conheceu alguém, né? Foi morar lá. E uma coisa que tinha muito naquela época era brasileira que conhecia um alemão na praia, principalmente no Nordeste, se apaixonava e ia morar no Brasil, ia morar na Alemanha. Chegava lá, normalmente não dava certo, e eles procuravam a Embaixada do Brasil para ajudar a solucionar esse problema que elas arrumavam. Eu lembro muito essas histórias da minha infância, né? Da minha mãe chegar em casa e comentar, nossa, chegou lá mais uma vez uma brasileira que conheceu um alemão lá na praia, que estava lá de turista, resolveu ir morar na Alemanha com ele. Chegando na Alemanha não era nada o que esperava, está querendo voltar para o Brasil e quer que a embaixada arrume um jeito de pagar a passagem. E naquela época, enfim, não tinha como pagar. Estou contando isso para explicar
o contexto e como hoje os brasileiros aqui são vistos. Então assim, tem muito brasileiro que vem pra cá pelo motivo de que tá de saco cheio daquelas coisas que tem no Brasil, né, das grandes corrupções, né, da corrupção maior de todas lá, dos políticos, da Petrobras, dos bilhões, das médias corrupções dos lobbies, aquelas coisas que a gente vê no dia a dia, obra inacabada, aquela coisa da prefeitura, o prefeito, indicação. E também das coisas pequenas, né, das pequenas corrupções do dia a dia, de furar fila, de fazer as coisas, tudo dar um jeitinho, de tirar vantagem do outro. Então assim, tem muito brasileiro que está aqui porque não se identifica com esse nível de corrupção que é enraizado no nosso país, infelizmente, hoje. Então a pessoa vem pra cá, chega, encontra um país que esse tipo de coisa até existe, claro. Não estamos no mundo das fantasias, mas numa escala bem pequena, que não é aplaudido, né? O jeitinho aqui não é aplaudido, a malandragem não é aplaudida, pelo contrário. Ninguém tem orgulho aqui de ser malandro. E quantas vezes, né, a gente está no Brasil, meio que a gente vê a pessoa, né, tirando aquela onda, porque conseguiu, né, daquele jeitinho, conseguiu não pagar aquele imposto e por aí vai. Então é isso, o brasileiro chega aqui nesse país que tem, apesar de ter uns problemas de corrupção também. Até o Trudeau lá teve umas férias que ele passou, gastou uma fortuna dos cofres, passou na ilha de um cara, e aí é um cara que ele dá dinheiro para a fundação dele, e aí as férias custaram assim um absurdo, e ele foi super contestado, as pessoas não gostaram muito. A corrupção aqui no Canadá, ela não é aplaudida, ninguém passa pano para isso, não é bem visto a malandragem, o jeitinho. O brasileiro chega aqui, encontra um país que tem muito respeito pelas pessoas, muito respeito pela ética, é um país com uma moral muito bacana, né? E o brasileiro que chegou de saco cheio, ele não quer mudar o Canadá. Ele não quer chegar aqui e falar assim, não, ó, vou explicar como é que funciona no Brasil. No Brasil é o seguinte, 30% para mim, 20% para você, a gente dá um jeito aqui, a gente dá o balão ali, esse tipo de coisa. O brasileiro normalmente que chega aqui não quer. Normalmente o brasileiro que chega aqui tá de saco cheio daquela coisa ruim do Brasil, que não é uma coisa de todos os brasileiros. Aquele vídeo que eu gravei sobre brasileiros que desistem do Canadá e que eu falei bem do Brasil uma hora, muita gente ficou ofendida por eu ter falado bem do Brasil, dizendo, brasileiro é um lixo, brasileiro é isso, brasileiro é aquilo. Eu sou brasileiro e eu não sou um lixo. Eu nasci no Brasil. Eu não tenho como apagar que eu sou brasileiro aqui no Canadá. Você pode mudar pra cá, você pode ter o visto, você pode tirar PR, você pode tirar a cidadania, mas você nunca vai deixar de ser brasileiro. Se você se esquecer que você é brasileiro, o canadense vai te lembrar. Então é uma bobagem esse negócio de falar, ô brasileiro lá, ele é corrupto. Ô brasileiro, esquecendo que você também é. E não é todo brasileiro que é corrupto. Só que a gente não conseguiu, por enquanto, mudar o sistema, né? Parece que não tem fim. E aí a gente chega aqui no Canadá e vê um país que a corrupção não consome o país, que as pessoas, o seu vizinho, você não é assaltado na rua, seu vizinho não vai te roubar, o mecânico não quer assaltar você em qualquer reparozinho que você for fazer no seu carro, enfim, aquela coisa que a gente conhece do Brasil. E o brasileiro se identifica com isso e se comporta dessa maneira, ao contrário de muitas culturas que chegam aqui no Canadá e que têm também os mesmos problemas que a cultura brasileira, que é de se atrasar, de não levar a sério as coisas, de não respeitar os outros, etc. E quer manter essa cultura aqui, né? Não vou citar nomes, que da vez que eu citei uma vez no Instagram, me chamaram, olha só, de preconceituoso. Então, não quero entrar nessa polêmica boba, não. É claro que não é todo brasileiro que chega aqui com essa disposição, mas é a maioria. Então a gente chega aqui disposto a se adaptar à cultura,
a trabalhar bastante. A gente chega aqui disposto a respeitar o país que nos acolheu, os países que nós estamos morando. Isso é muito bem visto pelas pessoas. Fora o nosso jeito brasileiro, que é legal. A nossa cultura, nosso... como é que se diz? Nosso calor humano. O brasileiro é um povo legal, né? De se lidar. Então essa mistura fica muito perfeita. Nós temos muitas coisas parecidas com a cultura ocidental, né? A cultura canadense. Muito mais do que a gente imagina, né? Então a gente se adapta bem aqui. Os brasileiros que vêm com esse pensamento de se adaptar. E essa é a nossa vantagem em relação às outras culturas de países que estão migrando em massa para cá. Porque essa turma chega aqui e muitos, você vê, não querem perder os hábitos antigos, né, dos países deles, os hábitos ruins antigos. Então essa semana a gente está mudando de apartamento, vamos ter 2 banheiros agora. Quem tem muito banheiro aqui no Canadá é sinal de quanto mais banheiros você tem, mais rico você é. Agora tem 2, então eu tô muito rico. E aí o corretor que tá alugando pra gente falou, olha, tô aqui no Canadá há 20 anos, conheço a Europa e aqui o Canadá, não tenho muito interesse em conhecer outras regiões, mas só o Brasil e na América do Sul tem um interesse, porque todo brasileiro que eu conheci no Canadá é todo pessoal muito simpático, pessoal muito feliz. Então eu tenho vontade de conhecer o Brasil. E eu fui para uma entrevista de emprego, vai render outro vídeo para falar sobre isso, para trabalhar numa multinacional, mesmo com as minhas limitações, porque quem não sabe, eu estou fazendo college aqui, eu só posso trabalhar 20 horas por semana, mas vou começar a trabalhar num emprego bom, numa multinacional. E aí no meio da entrevista o cara perguntou, você é de onde? Eu falei, do Brasil. O gerente, né, que tava me entrevistando. Eu falei, poxa, do Brasil, cara, legal. Meu pai teve contatos com um brasileiro, trabalhou com brasileiros, uma outra empresa multinacional também. E o que ele fala dos brasileiros é o seguinte, são hard workers, né, pessoas que trabalham duro. E esse é o espírito de muitos brasileiros que vêm pra cá, né, trabalhar, gente que acorda cedo, que quer fazer acontecer, que quer ganhar dinheiro, né, que é até assunto para outro vídeo. Vai tomar sirene ali. Que susto. Tá como ser preso aqui. Tá. Mas até que é assunto para outro vídeo. Que muita gente fala. Cara, me desconcentrei com essa sirene. Pera aí, já vou voltar. Que seria assunto para outro vídeo. O seguinte. Muita gente fala, se você for morar no Canadá, você não vai ficar rico. Eu ainda não posso opinar, porque ainda não estou pagando para morar aqui, né? Eu pago college, mas minha esposa já está trabalhando, eu já estou trabalhando. Mas, cara, se você acordar cedo, for trabalhador, terminar o college, e você tiver sua esposa trabalhando full time, você trabalhando full time, e ainda tiver uma veia empreendedora, eu garanto que você consegue ser rico sim aqui no Canadá. Isso aqui é um país capitalista, é empreendedor, né? Também é assunto para outro vídeo. Mas o Canadá tem um monte de assistência social. Claro que tem assistência social aqui, justamente porque o governo é rico. E o governo é rico porque tem muito empreendedor que paga imposto. As pessoas só conseguem pagar imposto para o governo se elas estiverem ganhando dinheiro. Como é que as pessoas ganham dinheiro? Com empreendedorismo. Esse aqui é um país muito empreendedor. E se você pesquisar o ranking de empreendedorismo, o Canadá é um país mais empreendedor do que os Estados Unidos. É uma loucura, mas é verdade, né? Então, assim, o cara falou pra mim, olha, meu pai fala que brasileiro é gente que trabalha duro. Aí, como eu contei anteriormente, o corretor falou, olha, eu gosto muito de brasileiros, são famílias simpáticas. E onde ele aluga apartamento, ele já alugou para outras famílias brasileiras, ele dá prioridade para alugar para brasileiro, porque brasileiro cuida do apartamento, né? Ele contou que teve outras famílias de outros países que passaram lá e deixaram os apartamentos destruídos, nojentos, né? E eu tô saindo agora do meu apartamento, tô indo para outro. Avisei lá a dona do apartamento e ela pediu, ela falou, olha, será que você não consegue uma família de brasileiros para morar no apartamento?
Eu achei simpático da parte dela, mas porque ela já conheceu brasileiros na época que ela veio anos atrás para estudar, e ela acha que nós brasileiros somos boas pessoas. Então assim, você vai colecionando depoimentos de pessoas falando, né? Uma professora no college onde eu faço pós-graduação, um dia conversou comigo com um colega. Eles falaram, olha, tenham paciência nesse início de Canadá, nesses primeiros anos. Vocês vão ter que fazer trabalhos ruins. Ela até usou a expressão shitty jobs para falar sobre esses trabalhos. Tenham paciência, porque a hora que vocês forem para o mercado, tiver com o inglês mais afiado, ninguém segura vocês têm vantagem em relação às outras culturas. Porque o brasileiro, até ela fez assim com a mão, nunca esqueço, uma professora muito conceituada, fez assim com a mão, ela falou assim, o brasileiro se adapta muito bem à cultura canadense. E é claro, porque a gente vem pra cá com essa mente de mudar de estilo de vida, né? Sem dúvida. Então é isso, pessoal, eu acredito muito que essa nossa cabeça de vir pra cá e não trazer os vícios ruins do Brasil, mas sim trazer as coisas boas que nós temos, as coisas boas que nós temos pra cá, né? Que é esse nosso jeito simpático, nosso calor humano. O brasileiro é uma gente boa, a nossa culinária é maravilhosa, a nossa música é fantástica, né? Tem tantas coisas que a gente pode trazer de bom pra cá, que agora de cabeça assim não tem, mas assim, né, que a gente pode acrescentar as coisas boas e deixar os vícios ruins pra lá. E quem sabe um dia, a gente voltando pro Brasil, a gente não leva um pouco do Canadá pro Brasil também, né? E para melhorar o nosso querido país. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa conversa. 2019 tem muita novidade pro canal, o canal cresceu muito rápido. Eu vou gravar um vídeo falando sobre quais são as minhas metas canadenses para o canal em 2019. Mas uma delas é, sem dúvida, minha visão para esse canal é ser em 2019 o principal canal sobre Canadá do YouTube. É ambiciosa? É, mas eu vou atrás dela. Conto com vocês para isso, dando um joinha no vídeo, compartilhando, sugerindo assuntos para a gente. Beleza, pessoal? Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.